Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre uma das minhas empresas preferidas, a Transmissão Paulista. É uma transmissora pura de energia elétrica. Vamos fazer nossas projeções de lucros, dividendos e preço-teto. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês quanto que a gente precisaria ter investido na Transmissão Paulista para ter uma renda média esperada de R$ 1.000 por mês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever, deixa o like, comenta aí embaixo se você investe em alguma ação do setor de energia. Então lembrando que a Transmissão Paulista ela é controlada pelo Grupo ISA, que é um grupo que tem bastante know-how, tanto na geração, transmissão e distribuição de energia. Lembrando que a TRPL é uma transmissora pura, mas eles também constroem rodovias em outros países e tem empresas de telecomunicações. No caso da TRPL, a gente está falando só da operação de transmissão de energia no Brasil. Eles têm mais de 48 mil quilômetros de linhas de transmissão, sendo que destas, aproximadamente 21 mil quilômetros é apenas a TRPL. Quando a gente pensa em termos de Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil ele é rico em recursos energéticos. A gente tem muitas matrizes para explorar. A gente descobriu o pré-sal, que ampliou enormemente as reservas de petróleo e gás natural detidas pela Petrobras. No vídeo da Petrobras a gente vê como é barato ela extrair o barril de petróleo do pré-sal. Temos também o potencial eólico de grande monta onshore e agora a gente está começando a explorar o potencial offshore, que seria colocar os geradores em alto mar. E como nós temos uma costa muito grande, então isso vai permitir que a gente gere bastante energia eólica através desse potencial offshore. A gente também tem reservas naturais de urânio suficientes para suprir até 10 novas usinas nucleares de 1 gigawatt, a quarta maior produção agrícola no mundo, representando um imenso potencial de bioenergia. Lembrando que as empresas do setor agrícola elas também produzem energia, né? Elas retiram a energia solar e conseguem produzir ela, transformar ela em bioenergia. E também somos o segundo maior produtor hidrelétrico do mundo e o potencial de usinas reversíveis também é expressivo. Lembrando que o Brasil agora está atendendo muito mais. Se a gente olhar no site da ANEEL, a gente vai ver que está sendo liberado muito mais concessões para produção de energia eólica e solar. A hidrelétrica a gente já tem um potencial grande e é até bom porque diminui um pouco a exposição hidrelétrica, diminui o risco hidrelétrico que a gente viu no ano passado que ocorreu uma forte crise nesse setor. Então é bom estar diversificado em termos de matrizes. Pensando na ISA-CTEP, ela transmite 30% da energia do país, tem aproximadamente 21 mil quilômetros de linha de transmissão, tem um market share de 11% sobre a RAP total do território brasileiro, está presente em 17 estados, transmite 92% da energia do estado de São Paulo, tem aproximadamente 133 estações próprias, então mostra pra gente o tamanho que essa companhia está presente em mais de 17 estados, é uma companhia que presença nacional, que é excelente, porque à medida que o setor de geração cresce, essa energia ela vai precisar ser transmitida, consequentemente o setor de transmissão tende a crescer e como ela tem 11% do total de market share, se ela continuar mantendo esses 11%, com certeza ela vai crescer bastante nos próximos anos. Então a TRPL ela é líder no segmento de transmissão de energia com expansão contínua da sua operação. A gente viu que esse trimestre foi recorde nível de capex, ou seja, ela está modernizando bastante e toda vez que ela investe, ela tem um retorno muito rápido. Nesse trimestre ela investiu 240 milhões com a RAP anual média de 50 milhões, ou seja, vale muito a pena para ela investir. Em apenas 5 anos, ela já vai retornar todo esse valor investido e ela vai poder continuar recebendo essa RAP aí por mais pelo menos 25 anos, o que é muito bom. E aqui a gente vê um pouco da presença da TRPL no Brasil, ela tá só no norte mesmo, que não tem tanto, mas se a gente olhar na região sudoeste, na região sul e nordeste, tem uma presença bastante grande da TRPL, o que é excelente. O ciclo 2022-23 de RAP, ela teve um crescimento bem agressivo em relação ao ciclo 21-22, com um aumento de 26%, então mostra que a companhia continua investindo, continua ganhando projetos, melhorando seus projetos, que só dela melhorar os projetos dela que já estão em atividade, fazer mais investimento, ela aumenta essa RAP e a gente vai ter aí um incremento de pelo menos 712 milhões até o final dessa RAP, que seria essa RAP em construção. E olhando para a empresa de 2019, comparando com a dos últimos 12 meses, a gente tem a receita saltando de 3,3 bilhões para 5,6 bilhões, o EBITDA saltando de 2,1 bi para 3,4 bi e o lucro líquido ajustado saltando de 1,7 bi para 2,6 bi, que é excelente. A gente tem um crescimento anual composto do lucro líquido de 13,9%. Se a gente olha o caixa, 1,3 bi, uma dívida total um pouco elevada de 8,1 bi, mas nesse caso não é um problema, visto que ela está conseguindo gerar um retorno de 14,19%, ou seja, muito pouco abaixo da taxa Selic hoje. Ela está retornando praticamente a taxa Selic, e essa dívida, como a gente sabe, as empresas de transmissão, como elas têm uma receita muito previsível, elas conseguem tomar a dívida muito barata. Então essa dívida da TRPL com certeza não é 15% ao ano, vai ser bem menor,
e ela está gerando um retorno de 14,1%, ou seja, ela está conseguindo gerar valor através da dívida, então a gente não precisa ter essa preocupação com relação à dívida. E quando a gente soma a dívida no valor de mercado de 14 bi, a gente chega numa dívida no valor de firma de 21,6 bilhões e uma empresa que está dando um lucro líquido projetado de 2 bilhões. Então, se a gente fizer um PL ajustado para o lucro que está sendo projetado, a gente vai chegar no PL próximo de 10 vezes e um EV/EBITDA próximo de 7 vezes. Mas se a gente olhar o lucro que ela deu nos últimos 12 meses, que foi de 2,6 bi, a gente chega no PL de 8,23, que não é um PL muito alto, visto que é uma empresa que apresenta uma relativa segurança nos seus resultados, né? Se não houver qualquer tipo de canetada, com certeza ela vai continuar gerando um resultado muito próximo a esse. Eu já estou projetando aqui uma queda nesse resultado, e mesmo assim, como ela já anunciou que pretende pagar 75% em dividendos, a gente chega no dividendo total por ação de 2,28, o que nos dá um preço teto, considerando uma remuneração de 6% sobre o nosso capital investido em dividendos, né, de R$ 37,94. As cotações de hoje estão de 22,58, então teria uma margem de segurança aí de 68%. E o ROIC nos últimos 12 meses, um ROIC que eu considero que poderia melhorar, mas é um ROIC bom, de 14,1%, com um earning yield de 15,87. E nesse earning yield, eu estou considerando a dívida. O mercado ele não costuma olhar a dívida, então se a gente fizer o earning yield da TRPL sem considerar essa dívida aqui, vai dar um earning yield bem maior do que isso. Mas como eu sei que o ideal é a gente considerar a dívida, porque em algum momento ela vai ter que pagar essa dívida. Eu gosto sempre de colocar isso na minha avaliação. E aqui só traçando um paralelo com as outras empresas que eu invisto do setor de energia, né? Nós temos aqui a que seria a melhor oportunidade de aporte, seria a SEB, se a gente considerar os mesmos critérios, né? Lembrando que eu considero 10% para a margem de segurança, 40% para o earning yield e 50% para o EVA. Então, no momento, a Transmissão Paulista está com EVA negativo, mas isso aqui é muito por conta da taxa de juros estar em 15%. Eu sei que a dívida dela não está numa taxa de 15%, então facilmente esse EVA aqui poderia ser um pouco maior, mas de qualquer forma ela ainda estaria bem atrás da Taesa e da SEB. Então, no momento eu não estou aportando, eu estou aportando na SEB e na Taesa, né, principalmente na SEB, mas também não tem motivos para vender, visto que é uma empresa que pode melhorar seus resultados, é uma ótima empresa. Então esse tipo de empresa que eu não vendo, eu só deixo de aportar e vou aportando em outras oportunidades, e a partir do momento que ela começar a gerar resultados mais expressivos, eu volto a aportar nela. Então a gente vê aqui que ela estaria com um índice de prioridade de 12,8%. Quando a gente pensa em dividendos, a própria empresa já anunciou que é um payout mínimo de 75% do lucro líquido regulatório, a não ser que ela fique com a relação dívida líquida EBITDA maior que 3, aí isso aqui poderia mudar, mas a relação dela ainda está tranquila, visto que ela está gerando um EBITDA de 2,6 bi e tem uma dívida líquida de 6 bi, então ainda está bem tranquilo, por volta ali de 2,4, a relação dívida líquida EBITDA. Se o EBITDA dela cair, esses dividendos podem cair, mas se o EBITDA se manter, eu acredito que ela tem tudo para continuar pagando 75% do seu resultado. Lembrando que até o momento ela já apresentou um lucro líquido de 1,7 bi e ela já distribuiu 40% desse resultado. Ainda tem mais 30% desse resultado aqui que vai ser distribuído, 35% para ela seguir essa política de dividendos. E nós ainda temos o resultado do quarto trimestre. Então vai depender muito do resultado que ela apresentar no próximo trimestre, mas a gente já viu que é uma companhia que tem resultados bem previsíveis, então facilmente ela vai atingir um lucro aí de 2 bi, pagar um dividendo próximo aí a 2,27 por ação. Fazendo a nossa projeção de dividendos, se a gente considerar um lucro líquido projetado para 2022 de 2 bilhões, que é bem factível, visto que ela já apresentou 1,7 bi, então faltaria apenas mais 300 milhões para um único trimestre, né? Se em 3 ela apresentou 1,7, ela poderia apresentar aí facilmente mais de 500 milhões de lucro e exceder essa minha projeção. É o que eu quero que aconteça, porque eu sou acionista, mas eu tento trabalhar aqui com um pouco mais de pé no chão. Vou projetar um lucro de 2 bilhões, porque a inflação está caindo, muitos dos ativos dela são corrigidos pela inflação, então eu acho que é bem ok a gente fazer essa projeção com 2 bilhões. Ela distribuindo 75% vai dar 1,5 bi, o que vai dar 2,27 por ação. Então a gente chega no meu preço teto pessoal, seguindo o critério do Décio Bazin, que é de R$ 28,30, e com aquela margem de segurança de 63%. E pensando em uma renda mensal de R$ 1.000 por mês com o TRPL4, lembrando que ela faz 4 pagamentos de dividendos, né? Abril, julho, novembro e dezembro. Esse ano ela pagou apenas em novembro, mas não é o habitual da empresa. O habitual é ela fazer mais distribuições ao decorrer do ano. A gente tem um yield projetado de 10% na cotação de hoje, que está de 22,58, e um dividendo projetado de 2,27. Então, fazendo uma conta simples, a gente precisaria de 5.286 ações para poder ter uma renda anual de R$ 12.000 por mês com o TRPL. E para a gente comprar essas ações hoje, a gente precisaria de R$ 119.365. Lembrando que a gente não precisa, né,
desembolsar esse valor de uma vez, a gente pode ir comprando à medida que essa ação entrar na prioridade. No momento eu não estou comprando, mas se o resultado dela melhorar ou a cotação cair, ela vai escalar no índice de prioridade, eu vou voltar a aportar nela até atingir esse número de ações, né, que é o que realmente importa, pagando o menor preço possível baseado no resultado, né, e comparando com outras empresas do mesmo setor. Se você gostou dessa análise, deixa o like, se inscreve no nosso canal para você não perder as próximas. Tamo junto, muito obrigado.